3 ações básicas com dicas práticas para você reduzir a rotatividade na sua empresa. Olá pessoal, eu sou Camila Nascimento e vim aqui dividir com vocês um pouco da minha experiência que eu tenho vivido junto aos clientes aqui da plataforma ESA. Muitos deles chegam até nós dizendo: a rotatividade está muito grande, as pessoas saem muito, os meus funcionários estão sempre trocando, eu perco muito tempo treinando essas pessoas, tenho muitos problemas, com custo, afinal de contas, a gente sabe que trocar funcionário a gente precisa pagar rescisão, a gente precisa pagar para fazer uma nova contratação, e isso acarreta uma série de problemas. Então a gente também tem a perda de tempo dos funcionários mais antigos, que precisam treinar esses novos funcionários, a perda de tempo do próprio dono, do próprio gestor que precisa estar ali para treinar essa pessoa, e aquele processo que acaba ficando ali defasado, descoberto durante um tempo, até esse novato pegar de novo na prática. E isso a gente sabe que acarreta um monte de problema, de erros, acaba até às vezes gerando erros que acabam chegando nos clientes. Para a gente falar um pouco de rotatividade, a gente também precisa falar que a rotatividade ela é natural, ela vai acontecer naturalmente nas empresas. Então, um funcionário ele não vai ficar eternamente dentro da empresa, ele vai trocar, ele vai querer novos objetivos. Então, a gente tem que saber lidar com as trocas. O problema é quando essas trocas acontecem com muita frequência, numa rotatividade muito alta. Existem problemas que podem estar acontecendo que sejam mais críticos, mais graves. E aí a gente só vai conseguir descobrir isso através de uma pesquisa de clima, de uma análise muito mais minuciosa do que está acontecendo dentro da sua empresa. Principalmente se dentro da sua empresa você tem segurança psicológica para que esses colaboradores, esses funcionários, possam falar o que está acontecendo. Então, lógico que a gente tem questões mais complexas a serem estudadas. Mas aqui eu vou trazer 3 ações básicas com dicas práticas para você implementar ou melhorar se você, obviamente, já executa dentro da sua empresa, mas que você possa melhorar para que você possa reduzir, então, essa rotatividade. Então, nós vamos falar hoje sobre contratação, sobre integração e sobre feedback 90 dias. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a contratação. É lógico que na sua empresa você já faz a contratação, mas como que você faz essa contratação? Ela está vinculada a que parâmetros, a que comportamentos, a que valores da sua empresa para você realizar essa contratação. E aí eu trouxe aqui uma referência, um livro que eu gosto bastante, do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. Nesse livro, o Jim Collins ele faz uma pesquisa, então ele coloca uma série de dados, onde ele faz uma abordagem de empresas que venceram, que estão há muito tempo no mercado. Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? E ele traz aqui, numa passagem do livro muito interessante, onde ele coloca o seguinte: se você tem as pessoas erradas, não importa se você descobriu a direção certa. Mesmo assim, não terá uma empresa excelente. Uma grande visão sem grandes pessoas é irrelevante. Então, a gente sabe que a gente não consegue ter uma empresa se nós não tivermos as pessoas. E se a gente fizer essas contratações erradas, nós vamos acarretar problemas que vão lá na frente aparecer para você. Então, por exemplo, problema de adaptação. Quantas vezes, a gente como empresário não disse: meu Deus, como essa pessoa erra, ou como essa pessoa não entende, ou como essa pessoa parece que não pega o jeito, parece que é lenta. Eu expliquei já várias vezes e essa pessoa não pega. Não é que essa pessoa é ruim. Ela provavelmente está no local errado e, pior ainda, está na empresa errada. Esses valores não batem, os comportamentos podem não bater, então às vezes ela é muito boa numa função e você colocou ela em outra. Então, primeira coisa, você tem definido os valores da sua empresa? Está claro quais são esses valores? Não aqueles valores que a gente faz para colocar na parede ou para ficar bonito para uma certificação. Os valores mesmo, que nascem do dono, que nascem ali naqueles primeiros momentos e que você espera que aconteça dentro da sua empresa.
Isso está claro? Não basta só estar claro. Nós precisamos vincular comportamentos a esses valores. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de colocar como valores qualidade, entregar produtos de qualidade. Como que você pode vincular comportamentos das pessoas para que elas gerem ou para que elas tenham atenção à qualidade dos seus produtos? Então, provavelmente sejam pessoas que tenham mais disciplina, que são mais metódicas ou que possuem um olhar crítico mais relevante. Então, se qualidade é importante para a sua empresa, as pessoas que trabalham nela precisam ter comportamentos que gerem qualidade. E a gente pode aqui conversar sobre vários comportamentos que estão vinculados aos seus valores. Mas o mais importante é você saber o que realmente funciona na sua empresa. Então, não adianta a gente abrir o Google e copiar os valores de alguma empresa. Tem que entender o que funciona na sua empresa. Além disso, na contratação, esteja baseado nas evidências, nos exemplos que essa pessoa te dá. Então, se você não consegue contratar um psicólogo ou uma empresa especializada para realizar a contratação na sua empresa, e você mesmo que vai fazer a entrevista, então peça exemplos para esse candidato. Vamos voltar aqui no exemplo da qualidade. Se ele precisa ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa detalhista, peça para ele te dar um exemplo de um outro trabalho que ele teve ou de alguma coisa que ele faça na casa dele que demonstre que ele seja uma pessoa organizada. Não pergunte para ele, você é organizado, você é disciplinado? Porque provavelmente ele vai dizer que sim. Então você precisa se basear em exemplos. A outra coisa importante também para essa dica aqui da contratação é: não tente encaixar uma pessoa naquilo que você quer. A pessoa é o que ela é. Então, perca o tempo da entrevista para conhecer essa pessoa, para entender se essa pessoa se encaixa naquilo que você quer. E não imagine que, se eu treinar essa pessoa vai dar tudo certo, ela vai melhorar ao longo do tempo, porque isso não necessariamente vai acontecer. E você vai perder muito tempo para chegar lá. Então, contratação. Parece que, vamos contratar e vamos ver o que acontece. Não faça isso. Contrate certo, na primeira vez, porque isso vai reduzir drasticamente a sua rotatividade. Então, só reforçando aqui, esteja alinhado com os seus valores e tenha comportamentos nessa pessoa que estejam alinhados a esses valores, se baseie em exemplos que essa pessoa fala na entrevista e entenda na entrevista quem é essa pessoa. Não tente mudar essa pessoa ou não romantize, né? A gente gosta às vezes de romantizar, de achar que a gente vai ser capaz de melhorar essa pessoa. Não faça isso, tá bom? Então, primeira ação, contratação. Segunda ação muito importante, a integração. Então, o que acontece normalmente? A gente contrata uma pessoa e deixa essa pessoa do lado ali do mais experiente. A gente deixa essa pessoa ali tentando pegar ali na prática o que ela precisa fazer. Esse é um erro clássico que acontece aí em quase todas as empresas e que acarreta, sim, um grave problema de rotatividade. Porque essa pessoa já entra sem saber as regras básicas, sem entender que essa empresa é organizada, e aí lá na frente ela vai se perder, ela vai ocasionar muitos erros ali no processo e você vai achar que ela não sabe o que fazer, que ela não está indo bem, quando na verdade ela nem sabe o que deveria fazer ou nem começou certo. Sabe aquela coisa de, num relacionamento, é melhor começar certo? Para depois lá na frente a gente não gerar vínculos, principalmente emocionais, que façam com que a gente tenha dificuldade até de desligar essa pessoa que não está indo bem. Então, a integração, o que é importantíssimo? Você ter um documento, você ter nem que seja um rascunho, mas de um código de conduta ou de regras básicas da sua empresa. Esse precisa ser o primeiro documento que essa pessoa precisa ler, precisa entender antes de começar o seu trabalho. Se você não tem tempo de ler com essa pessoa ou alguém não tem tempo de ler com essa pessoa, que você dê para ela esse documento para que ela possa entender como que ela deve se comportar dentro da sua empresa. Regras básicas, pessoal. Então, assim, dentro da sua empresa, se ela precisar fazer, por exemplo, uma compra, como que ela pode fazer isso? Ela precisa pegar a nota fiscal? Ela vai ter um reembolso? Como que funciona a hora de almoço? Ela pode fazer um almoço fora dali? Ela não pode?
Ela é home office, ela não é home office? Que tipo de benefícios você vai dar ali para ela? Como que funciona a questão do computador? Enfim, coisas básicas. Se ela precisar se afastar, se ela ficar grávida, quais são as regras que permeiam a sua empresa? E, principalmente, quais são esses valores que você espera das pessoas que estão ali? A gente depois vai fazer um vídeo aqui sobre valores, então depois busque aqui no canal um vídeo de dicas de como você construir os valores da sua empresa e linkar a comportamentos. Então, é muito importante que essa pessoa tenha esse primeiro documento para ela ler. Depois desse documento, ela precisa ter uma sequência de tarefas, né, de processos dos quais ela é responsável. Então, o que eu dou de dica para você? Tenha esses processos documentados. Logicamente que eu vou dar a dica aqui de você documentar isso dentro da plataforma ESA. Lá você consegue controlar revisão, você consegue controlar a aprovação desses documentos, mas mais do que isso, você consegue colocar numa trilha de treinamentos esses documentos numa ordem que você queira, e aí essa pessoa consegue ter autonomia de fazer essa integração. Porque o que a gente sabe? Que as pessoas estão ocupadas, as pessoas mais experientes estão ocupadas em suas responsabilidades. Você, como dono, está cheio de coisa para fazer e você não quer parar para treinar essa pessoa. Então, tenha uma ferramenta autônoma para fazer isso. Então, o nosso assistente virtual, que é a plataforma ESA, ele vai criar você vai criar ali essa trilha de treinamentos e depois essa pessoa pode fazer de forma autônoma. E esse assistente virtual também vai corrigir provas. Se você quiser saber se essa pessoa entendeu o que ela precisa fazer, você pode criar provas ali. E aí a plataforma vai corrigir para você e te dizer se essa pessoa entendeu ou não. Então, muito importante da parte de integração. Tenha um documento inicial onde essa pessoa leia as regras básicas. Então, não se esqueçam, pessoal. O óbvio precisa ser dito. Então, não ache que essa pessoa vai entrar ali. Ah, mas isso é óbvio. Ela vai pegar ali de primeira, ela não vai. Já dite as regras desde o começo. E tenham os processos documentados e qual vai ser a ordem que essa pessoa vai precisar aprender dentro de uma ferramenta como a plataforma ESA autônoma, para que ela possa fazer essa trilha de treinamento. Então, falamos de contratação, falamos de integração e agora nós vamos falar do feedback 90 dias. O feedback de 90 dias é muito importante para saber se essa pessoa está indo para o caminho certo. Ou seja, essa pessoa, ela consegue fazer o que precisava de forma bem feita? Ela está conseguindo fazer, né, o que ela precisava? Ela precisa de dicas. Ela precisa saber se ela está no caminho certo. Para duas coisas. Primeiro, para reduzir a ansiedade dela. Então, quando ela sabe o que ela precisa fazer, ela reduz a ansiedade, ela fica mais calma, ela fica mais tranquila, ela consegue perguntar quando ela erra, ela não se sente pressionada, né, de fazer ali de forma correndo e aí não pode perguntar. 2, tem segurança psicológica na sua empresa? Nós vamos fazer um vídeo também aqui sobre isso. Tem segurança psicológica para que ela possa falar o que está acontecendo? Para que ela possa perguntar quando ela tem alguma dúvida? Então, no feedback de 90 dias, é importante que você estabeleça uma rotina de conversa, que eu sugiro que seja semanal. Você também pode registrar isso na plataforma ESA através dos formulários digitais, de forma que fique registrado ali e, obviamente, depois de 90 dias. Vamos supor que essa pessoa não foi bem e você vai desligar ela, você consegue ter uma justificativa ali de exemplos, né, de conversas que vocês tiveram, para que você possa embasar esse desligamento. Para que não tenha ansiedade também do seu lado, do lado do dono, do lado do gestor, do líder, onde, né, sempre é muito desconfortável desligar uma pessoa. E aí eu vou trazer mais uma vez aqui o livro do Jim Collins, onde ele coloca uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a única forma de atender as pessoas que estão dando resultados é não sobrecarregá-las com as pessoas que não estão dando resultados. Então, quando você deixa uma pessoa que não está indo bem, ou que não está afim de trabalhar, ou que não bateu ali com os valores da sua empresa, ela vai gerar erros, ela vai gerar problemas. E isso vai afetar as pessoas que estão indo bem. Então, o que acontece? Antes da rotatividade, né, ir para o brejo, antes de você perder o indicador de rotatividade, você ter aí um aumento de rotatividade, pode ter certeza
que você vai ter problema de clima, que você vai ter problema de performance no seu time e que isso vai ser muito ruim. Então, pessoal, deixo aqui esse vídeo para que vocês reflitam, pensem, deixem seus comentários aqui de como a gente pode dar outras dicas ou de quais outros assuntos vocês querem detalhar. Mas, para reduzir a rotatividade, façam primeiro o básico bem feito. Uma boa contratação, uma integração simples, mas que faça sentido, e o feedback em 90 dias para que você possa entender se essa pessoa está no lugar certo e que, se precisar fazer um desligamento, você faça de forma respeitosa e coerente. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima!